Que essa palavra faça parte da nossa oração, do nosso devocional diário. Sonda, Senhor, olha para o meu coração. Vê se tem alguma coisa errada aí. Guia pelo caminho correto, pelo caminho eterno. E assim o nosso coração está limpo diante da presença do Senhor. Amém? Quero agradecer para vocês, Douglas, que está conosco para ministrar a escola de hoje, que aceitou o nosso convite. Também sua mãe, uma Albina, em nome de Jesus Cristo. Depois do final da aula, nós vamos estar orando, junto a senhora com ela, crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Nós cremos, amém? Amém. Glória a Deus. Então, a lição de hoje, a lição de número 2, que tem por título Introdução à Bibliologia, a real importância da Bíblia. Nós vamos ver o texto áureo, melhor, texto devocional, Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao versículo número 4. Quem achou pode ler para nós, por favor. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 4. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres, sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Semá, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaias, e Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadaná, e Zacarias, e Masulão. Amém? É difícil, né? É difícil. Até por curiosidade, eu acho que essa é uma das únicas vezes que a palavra pública aparece na Bíblia. Vou guardar essa outra ilustração do público, que é pregando em cima do público para ter ensinamento. Vai fazer a chamada aí. Depois já lemos, por favor, o texto áudio. E depois o irmão Valdemir vai orar pelo lugar todo, então, a lição, tá bom? Estamos em nossa próxima amém. Presente? Sim. Mateus. Presente. Cristo. Sim.
Presente. Sim. Vanessa. Anete. Amélia. Entrevista. Gonçalo. Entrevista. Bela. Tá bem forte. Berenice. Eu não sei como é que eu estou jogando. Não vai deixar ligado. Obrigado por ter chamado. Vamos fazer a leitura do nosso textual. Eu vou ler. Primeira vez que vocês A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Salmos número 19, verso 7. Três todos juntos. 1, 2, 3. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos número 19, verso 7. Lembra que os Salmos é um binário, né? Daí ele não tem, não é capítulo, é um número e o verso. Então tá, irmãos. O irmão Valdemir, mais conhecido como meu pai, pode, quando passar, está fazendo a oração, ou já com todos, também está ministrando a oração. Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E está aqui com os irmãos. Eu peço para os irmãos que encontram poderoso, né? E estou aqui como colaborador. Eu sei que tem muitos homens de Deus aqui que se aprofundam também nas Escrituras, mas conforme o Espírito Santo colocou o meu coração, quero transmitir para aqueles que aqui estão. Amém? Da sabedoria ou da ciência, né, é o temor. Isso nós temos, no nosso coração tem o temor para fazer a vontade de Deus da melhor maneira, da melhor forma, ao qual o Senhor venha se agradar das nossas vidas. Vamos ler aqui o texto base dessa lição número 2, que já foi aqui comentado, o título é Introdução à Bibliografia, a real importância da Bíblia. O texto básico está em Neemias, o livro de Neemias, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 12. Eu vou estar lendo o primeiro parágrafo, os irmãos nos ajudem no decorrer do texto, amém? E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em
pé. Estas louvou o Senhor, grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Yeshua, Edomim, Serebias, Benjamim, Jacob, Isabetal, Eodias, Maacéias, Eterita, Azarias, Josabade, Yanã e Joaías. Os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Esta é a introdução. É no estudo da palavra que encontramos respostas para as questões que envolvem a nossa vida com Deus, em tempos de muitas distorções nos campos doutrinário, teológico e eclesiástico, com reflexos diretos em nossa vida pessoal, familiar, social e religiosa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pelo título aqui, em primeiro lugar, a gente tenta saber, né, o que é bibliologia. Bibliologia é o estudo da Bíblia, sobre a palavra de Deus. Amém? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então nós sabemos que através dessa matéria, através deste estudo, nós conhecemos o agir de Deus, como nós, né, também fomos formados, né, como o que Deus quer para as nossas vidas. Tudo isso, este estudo da bibliografia nos traz, através dos textos ao qual são explanados aqui, tanto em público, tanto no nosso lar, nós falando com Deus, nós lendo a palavra. Diversas maneiras o Senhor, Ele fala com nós através das Escrituras Sagradas. Então, a bibliologia, ela nos ajuda a ter um entendimento de uma organização, juntamente ali com um sistema, né, criado através ali do primeiro estudo que teve, ao qual nos trouxe ali a teologia sistemática, que as duas andam junto, bibliografia, a bibliologia, e o sistema sistemático anda junto. A bibliologia, ela constrói ali através dos textos, cada parágrafo, cada texto, o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, ele nos ensina a como formar o texto. Nós lendo a palavra, nós buscando conhecimento sobre aquele texto exato. Vamos fazer um exemplo aqui que foi lido aqui sobre Salmos 139. No verso 7 diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aleluia. Aqui é um servo de Deus tendo um encontro com Deus, falando com Deus, reconhecendo a palavra de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus,
sobre a sua vida. Ele já com conhecimento de onde ele foi formado, de onde ele estava naquele momento, e ele fazendo reflexão com Deus, creio eu, falando com Deus, louvando a Deus, através do salmo, né, ao qual ele salmodiava. Nós vemos ali ele falando com Deus da sua onipotência, onipresença, onisciência. E nós aqui, conhecendo a vida dos servos de Deus, nós vemos ali que naquela época Deus agia diretamente com cada um, com aquele que ele queria, com os seus sacerdotes, com aqueles que ele escolhia para algo, né, ali na frente acontecer, seja a vida do rei Davi. Porque Davi ali, ele era um pastor de ovelhas, ele era alguém ali que tinha ali como uma aprendizagem, ao qual o Senhor já deu aquele momento para ele ter já uma experiência com as ovelhas, cuidar bem ali daquele rebanho, né, de uma maneira que ele colocou até a sua vida em risco, matando ali o leão, né, despedaçando ali o urso, tudo isso o rei Davi ele conseguiu fazer. Então mais adiante Deus já conhecia o coração dele e Deus queria ter um encontro com Davi de uma maneira maravilhosa, porque assim o Senhor escolhe aqueles que ele quer, aqueles que têm um coração quebrantado, um coração contrito. Esse o Senhor ele se agrada. Ele conhecia o coração do rei Davi. Então mais adiante, né, já ungido pelo profeta Eliseu, ele se torna rei de uma nação, Israel. Então eles ali tinham uma intimidade com Deus, diretamente com Deus, mas, né, através ali do sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos hoje diretamente Cristo em nossas vidas, como Deus habitando em nossa vida. Nós conseguimos hoje nos comunicar com Jesus através da Bíblia Sagrada, que foi inspirada também pelo Espírito Santo, né? Homens de Deus aqui nos trouxeram aqui o querer, a vontade de Deus aos homens. Nós sabemos que aqui a todo momento é Deus falando aos homens a sua vontade, e nós vemos que por diversas vezes nós, sem ter conhecimento, sem estudar a palavra, sem ler a Bíblia, nós não conseguimos entender o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Aleluia. Mas através da palavra, se nós termos esse entendimento, buscar estudar, buscar entender a palavra de Deus, se preciso for a gente começar a examinar as escrituras, começar também ali a querer achar algum conteúdo que dê base sólida através da palavra de Deus, que creio eu que pode ser hoje através do original, que parte lá desde o Velho Testamento, que é o hebraico, né, os textos originais, que nos traz mais um entendimento direcionado conforme a vontade de Deus. Hoje tem muitas Bíblias aí, muitas Bíblias que têm trazido um outro tipo de entendimento, porque a palavra está sendo distorcida. Então, quanto mais a gente querer aprender, buscar no original, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, já no grego, a gente vai ter um bom entendimento, e o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e o nosso coração à vontade de Deus, e a gente consegue ter um entendimento melhor. Então, a bibliologia, ela pega um versículo isolado, de forma isolada, e a gente começa a buscar ali um entendimento sobre aquele versículo, sobre esse verso ao qual nós comentamos aqui. A gente começa a aprender através de buscar ali o entendimento de como funcionava, o que estava acontecendo nessa situação. A gente vai começar a querer estudar, a querer se aprofundar também na história da Bíblia. Então a Bíblia, ela é completa por si. Ela vai trazendo através ali dos sistemas montados ali na Bíblia, através ali das revelações, através ali da boa vontade de Deus, a nossa salvação. Então tudo isso é agregado em cada versículo da palavra de Deus, em cada palavra de Deus. Então, se nós buscarmos o entendimento sobre esse verso, através do Espírito Santo, a gente vai ver que vai abranger muito além daquilo, né, que nós temos entendimento, nosso entendimento que é muito limitado à vontade de Deus. E sabemos também que a teologia em si, sem o Espírito Santo, ela mata, mas com o Espírito Santo ela vivifica. Nós sabemos que a teologia, muitos hoje têm tentado entender, né, Deus,
até às vezes uma maneira assim que não agrada a Deus. Querem se fazer muitas vezes mestres de si, né, entendedores, como maiorais, mas isso é um problema, é um perigo para cada um de nós. Eu tenho que me aprofundar nas Escrituras, eu tenho que ter um entendimento através da Bíblia, através do estudo da Bíblia, através do estudo de Deus. Eu tenho que ter, mas só que eu tenho que ter sempre o máximo de cuidado, a maior humildade, que é um fruto do Espírito Santo, a maior temperança, que é fruto do Espírito Santo, de ter o entendimento da maneira que Deus quer trazer, né, a salvação para a minha vida. Muitos têm aproveitado e têm trazido de uma maneira, eu vejo que muito distorcida. Eles vêm aqui, pregam, ensinam de uma maneira que nós entendemos, mas muitas vezes eles não fazem o que falam, não aplicam o que eles ali expõem ao público. E nós sabemos que quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, quando nós temos este privilégio de estudar a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, através da sua vontade, ele nos dá respaldo da vontade do que ser feito para agradar a Deus. Então muitos têm distorcido, têm trazido uma maneira que tem entristecido a muitos. Irmãos, de uma maneira bem específica, que nós precisamos trazer entendimento para aqueles que hoje não têm entendimento de Deus. Nós devemos, no máximo, trazer o significado de cada palavra. Vamos trazer hoje aqui, vamos supor, sobre isso, desta introdução da bibliologia. Muitos não sabem nem o que é bibliologia, muitos não sabem nem o que é doutrina, que significa ensino. Então muitas pessoas vêm para a igreja e não têm conhecimento dessas pequenas palavras que nós temos. Então muitos querem aprender, mas infelizmente tem pessoas que não têm a visão espiritual e passam de uma maneira que a pessoa aqui, que veja aprender, ela sai daqui desanimada, pensando que não vai conseguir nunca ter o entendimento da palavra de Deus. Eu sei disso porque lá na nossa congregação a gente tenta trazer sempre um estudo bem simplificado, porque a gente sabe as pessoas que estão ali, pessoas que estão aí andando com Cristo, que querem aprender cada dia mais e mais. Mas se a gente não der uma base sólida para eles, eles nunca vão entender o que é um estudo sobre Deus, de que maneira que eles devem servir a Deus. E se nós tivermos essa noção, essa capacidade de querer transmitir de uma maneira mais simplificada, eu creio que muitos virão com entendimento e se converterão a Cristo verdadeiramente. E nós precisamos desse entendimento, da necessidade que temos de passar de uma maneira simplificada que Deus quer com cada um de nós, que é a salvação de nossas almas. Eu sei que a Bíblia hoje ela nos traz o quê? Doutrina sobre a Escritura Sagrada, sobre Deus, sobre o próprio homem, sobre a criação do homem. Nós também trazemos um estudo também sobre Cristo, da pessoa de Cristo, sobre nossas vidas, né, dos atos que Jesus fez lá por nós, toda a sua caminhada, o seu ministério que foi cumprido. Nós temos também aqui, através da Bíblia Sagrada, a doutrina da salvação também, que muitos não entendem de que maneira vão ser salvos. Muitos não têm esse entendimento. Então a gente tem que pegar esses pequenos tópicos e esmiuçar. Essa é a verdade. Trazer esses pequenos detalhes àquelas pessoas, para aquelas pessoas abrirem a mente delas. Porque às vezes elas têm a inteligência, mas às vezes elas não têm aquela sabedoria para saber entender o que esta palavra quer dizer. Então, através dos servos de Deus, aquelas pessoas capacitadas, quererem trazer ali um estudo bem tranquilo, um estudo assim, bem caprichado, simplificado, eu creio que muitos terão desejo de participar até de uma escola bíblica, igual a esta. Nós precisamos ter esta urgência de mostrar para eles as luzes das Escrituras, o entendimento que venha levar eles a caminhar essa jornada juntamente conosco.
E através da nossa vida espiritual, do entendimento que Deus tem nos dado, eu creio que nós temos toda essa condição de levar muitos ainda ao reino de Cristo e continuar todos os cultos acompanhando com alegria no coração, porque hoje já tem entendimento. Então, meus irmãos, é importantíssimo. Nós, que já temos já um tempo com Cristo, eu estou caminhando. Já faz já 6 anos, eu conto cada dia da minha vida como uma vitória. Graças a Deus, 6 anos estou na presença de Jesus. Tenho tentado me aprofundar, tenho tentado entender a vontade de Deus para a minha vida e tenho entendido pela misericórdia, porque o Espírito Santo de Deus todo dia ele me ensina algo especial para a minha vida, para mim continuar essa jornada. Mas eu faço a minha parte, eu estudo a Bíblia. Nós estamos falando aqui de estudo sobre a Bíblia. Eu estudo, eu leio, releio e tento entender, busco ali entender as palavras que são desconhecidas ao meu conhecimento, e isso tem me ajudado. E eu quero transmitir sempre o que eu aprendo para aquele que precisa também, para aquele que tem essa caminhada igual eu, né? Que começou ali tentando entender de que maneira funcionava a salvação, de que maneira que eu viria para Cristo, de que maneira que eu iria merecer a misericórdia de Deus. Tudo isso é através da Bíblia, através das Escrituras. Mas muito importante, aqui na teologia, eu falo para todos com maior autoridade, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa consciência, essa necessidade de querer aprender. Então o Espírito Santo, quando ele está ali conosco, nós estamos conectados com Cristo, nós temos a vontade, esse desejo também de fazer, de praticar a palavra. A palavra é muito maravilhosa por si, nós estudarmos, mas em todo momento a palavra de Deus, ela é prática, ela é ação. Então isso tem que servir também para nós como um conhecimento da palavra de Deus, o que Ele quer que nós façamos, e a obra ela é necessitada, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós temos esse entendimento porque quando nós lemos a palavra, ele nos orienta através da vida dele, seu ministério. Quando ele tinha que ir até uma alma para salvar aquela alma, igual aquela mulher cananeia, aquela mulher do poço, aquela mulher samaritana. Então nós vemos que aquela mulher lá, ela estava necessitada de uma salvação, e Jesus entendeu o que ela precisava. E enquanto os discípulos queriam lá chamar ele lá para comer algo, para comprar algo, não. O meu desejo, o meu maior alimento é fazer a vontade do Pai. Então isso nós temos em consciência quando nós lemos a palavra, e automaticamente, quando a gente está ligado com o Espírito Santo, a gente vai ter entendimento. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai se alimentar, seja do físico, seja de outras coisas, vamos ver um filme, ou a gente vai fazer a vontade do Pai? A gente tem que entender através da palavra de Deus, só a palavra de Deus, para nos orientar, e homens de Deus capacitados também para nos ajudar. Amém? Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos, para ter entendimento, para a gente fazer um sistema, que venha nos ajudar a ter um entendimento melhor. Um sistema que venha ali trazer uma melhor compreensão, uma melhor forma da gente expor a vontade de Deus sobre nossas vidas. O texto por si, nós focamos na interpretação do texto e o seu desenvolvimento histórico, a interpretação das passagens dentro de seus contextos. Então, no desenvolvimento histórico, na interpretação das passagens dentro dos seus contextos, nós temos que meditar, nós temos que examinar e pedir a boa vontade de Deus para a gente pregar, para a gente ministrar, até mesmo para a gente louvar. O louvor é algo que preenche também a casa de Deus, porque nós estamos adorando a Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai entender que até os louvores, de certa maneira, a gente vai começar a examinar. A gente vai ver, é um louvor que glorifica ao nome de Cristo. Esse louvor já
chama mais para, né, as dificuldades do homem, para as suas necessidades, né? Então tudo isso a gente vai ter entendimento quando a gente começar a ver um contexto, seja do texto ou seja do que está sendo aqui feito. Louvor, palavra, tudo no contexto geral. Então tudo isso ele envolve a bibliologia, tudo isso envolve o estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós também sabemos que a sistemática de Deus, a logia de Deus, nós sabemos que a gente quer conhecer Deus, quer saber por que Deus é bom, por que nós existimos, tudo isso, e de que maneira nós vamos saber, né, se a gente não vir para a igreja, se a gente não vir nos estudos, se a gente não pedir também ali uma informação, né, com base mais sólida aqui, mais sólida para os nossos irmãos que aqui estão, para o diácono Rodrigo, para o evangelista irmão Álvaro, tudo isso nós precisamos fazer, aprender. Eu creio que através do sistema que eles vão aqui trazer para vocês, vocês vão ter um entendimento, né? Seguindo estudo por estudo, aí vocês vão chegar ali num conhecimento melhor, para que vocês tenham um desenvolvimento melhor na obra de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que neste texto base, aqui nos mostra aqui a grandeza de Deus sobre o seu mandado sobre nossas vidas, sobre o seu querer sobre as nossas vidas. Nós entendemos aqui neste texto base, lá em Neemias, no capítulo 8, que ali o povo, ele estava vindo, né, ali depois do cativeiro, né, preso, cativo, ele veio ali, encontrou ali Israel devastada, encontrou ali os muros tudo decaídos, né, a entrada ali de Israel. Nós sabemos que Deus ali, Deus, ele levantou Neemias, levantou o homem de Deus, levantou também Esdras também, para, né, fazerem algo naquele momento. E Deus hoje ele levanta cada um de nós para fazer algo também na presença dele. Ele quer que nós tenhamos entendimento da necessidade de nós fazermos a vontade de Deus. Deus ali colocou nos corações dos seus servos ali, né, através do seu Espírito de Deus, né, para que ele viessem ali a ter um entendimento da necessidade de Israel voltar, né, a adorar a Deus. Nós sabemos que quando tiveram essa oportunidade, quando Esdras ali no púlpito, pregando a palavra de Deus, quando ele ministrou a palavra de Deus, quando aquele povo estava muito afastado da presença de Deus, a primeira coisa que aconteceu foi o encontro do povo com Deus. O povo ali começou a chorar, se prostraram ao chão com as mãos levantadas, com o rosto em pó, e nós sabemos a grandeza do encontro de Deus com aquele povo. E hoje não é diferente. Deus ele quer ter o mesmo encontro com cada um de nós, e nós não temos esta força, não temos esta vontade, não temos essa perseverança, porque nós não estamos tendo um verdadeiro entendimento da vontade de Deus, porque nós, quando lemos, nós passamos os olhos rapidamente, nós não nos focamos em cada versículo, em cada palavra, e quando nós nos focarmos em cada palavra dita pela voz de Deus, pela voz do Espírito Santo, eu creio que nós vamos ter o entendimento da soberania, da grandeza de Deus, do querer de Deus sobre nossas vidas, e muita coisa vai mudar, muita coisa. Nós não precisamos hoje, especificamente, meus irmãos, vir à presença de Deus só quando nós estamos ali já derrotados. Igual aquele povo esperou ali, está, né, naquele momento ali triste, um momento de desolação, para ter um entendimento quando foi abrida a palavra de Deus. Muitos anos ali não leram, não viram os mandamentos, a lei de Deus, mas quando ali tiveram aquela oportunidade mais adiante, eles viram a necessidade que eles tinham que ter, né, de estar focado, né, e totalmente entregues à vontade de Deus. Então, meus irmãos, eu peço a Deus que Deus venha me ajudar nessa caminhada, me ajudar cada um dos irmãos a ter um entendimento do que é servir a Deus. E
se a gente não focar nesse entendimento, nessa necessidade que Deus tem de nos usar, né, muito em breve, né, porque em breve Ele voltará, então nós, infelizmente, estamos correndo um sério risco, né, de perecer. O povo de Israel, diversas vezes, ele pereceu por desobediência, por não, muitas vezes, aceitar os mandamentos de Deus, as leis de Deus, e não é diferente do dia de hoje. Nós temos essa necessidade de obedecer, de ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, ainda mais hoje que Ele habita em nossa vida, habita totalmente no nosso ser, é Ele que nos comanda. Então o que nós fazemos? Estamos nos alimentando de quê? De palavra de Deus ou do que o mundo tem nos oferecido? A gente tem que ter um entendimento, meus irmãos, um entendimento urgentemente, porque Deus, Ele não é brinquedo. Deus, Ele é amor, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele faz milagres, mas Ele precisa também de nós, para nós adorarmos Ele. Deus, Ele nos criou especificamente para adorá-lo. E o mundo, o pecado, tem nos afastado cada dia mais e mais da presença de Deus. Então, tudo isso a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. Quando nós vemos aqui no verso 7, para onde, no Salmos 139, 7, para onde irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Você tem entendimento do que é esta palavra? Então, nós fomos formados por Deus. Nós fomos formados pelo seu grande amor. Por si, nós não somos merecedores de estarmos aqui. Mas Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por ti. O que nós temos feito? Eu sempre me questiono quando eu deixo de fazer algo, quando eu poderia fazer algo, quando eu poderia ajudar mais. Eu sempre me questiono e sempre pergunto para Deus: meu Deus, me ajuda a voltar ao centro da tua vontade, a voltar ao centro do teu querer. Eu sempre peço para Deus misericórdia, e eu falo isso do meu coração verdadeiro, porque eu sei, tudo que eu fiz lá fora, eu dava o meu melhor para aquelas pessoas. Fazer isso, e falava: oh, paga tal coisa, faz isso, faz aquilo. Eu fazia. Agora eu, na presença de Deus, sabendo que eu era um escravo do mundo, por que eu não vou fazer o meu melhor? A minha mãe aqui é testemunha da minha vida. Ela está aqui, eu não posso mentir. Está mais perante de Deus. Ela sabe tudo que eu passei, a escravidão ao qual eu fazia parte deste mundão. E hoje, através das Escrituras Sagradas, através do Espírito Santo de Deus, eu tenho cada dia mais e mais tentado entender a boa e doce vontade de Deus e continuar, perseverar. Quando a gente tem um entendimento da palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente vai entender que vai vir enfermidade, a gente vai entender que vai vir dificuldade, vai vir deserto, a gente vai entender também que a gente vai ter momentos bons, mas tudo isso, a gente estudando a vontade de Deus, não vai nos abalar, porque a gente leu a palavra e a gente viu também que aqueles que passaram por essas circunstâncias, até o próprio Jesus, ele venceu. Aí quando ele venceu, ele disse assim: ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós entendermos que Deus, ele foi melhor para nós, nada vai nos abalar. A enfermidade, o deserto a gente vai passar, e quando a gente não tiver mais força para caminhar, Jesus, ele pega nós no colo, né? E cadê os nossos rastros? Os rastros não estão mais ali, porque Jesus está nos carregando. Assim foi na vida do irmão Sônia também, quando ele passou dificuldade, creio que não tinha mais força para caminhar. Ali Jesus teve que pegar ele, né, no colo, né, e mostrar para ele que ele ia vencer. Nós temos que ter essa confiança. Quando nós nos convertemos a Deus, nos converter é nós estarmos na esquerda. Agora, nos converter é radicalmente, virou para a direita. Então, nós temos que ter esse entendimento. Quando a gente se converte a Deus, a gente tem que ser totalmente dependente de Deus. E de que maneira?
se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não vamos nos cultos, se nós não nos alimentamos da voz de Deus, da vontade de Deus sobre nossas vidas. Então aqui é esse povo, meus irmãos. Esse povo, ele teve que esperar ali, passar por muita dificuldade, para que fosse abertas as Escrituras e o próprio Deus ali falando através das Escrituras ali, o povo viesse a ter um entendimento. Hoje, meu irmão, tu tem entendimento do que ser feito. Então não deixe passar um dia longe da palavra de Deus, longe da vontade de Deus, porque aqui tu tem um instrumento maravilhoso, um instrumento que tu pode usar ali para a geração da tua família. Está passando de pai para filho, e o filho passa para o filho, e assim em diante. E assim a palavra, a igreja do Senhor vai prosperar. De outra maneira, não prospera se a gente não trazer o ensinamento correto, né, que é fazer a vontade de Deus. Então, tudo isso de uma maneira simplificada, a gente vai ter um entendimento melhor. A gente pode estudar teologia, vamos estudar, mas a gente tem que ter, além de tudo, um entendimento, né, de que maneira passar para o público. É um público que, né, precisa entender palavra por palavra. A gente tem que perder um tempinho ali, a gente tem que tentar mostrar para aquela pessoa exatamente o que significa aquela palavra. Precisa disso, meus irmãos. Eu creio que Deus, ele, né, deu essa oportunidade para esses irmãos aqui, que já são professores, são teólogos, a dar esse estudo. Mas, meus irmãos, aqui eu creio que eles deram um estudo já mais para professores. Então, o que acontece? Nós temos também essa necessidade também, né, do povo em geral, dos servos de Deus, dos teólogos, entender que aquele lugar está necessitado. No caso nosso, lá no Parque de Sambu, nós temos uma necessidade muito grande de mostrar uma maneira muito mais simplificada. Se eu for falar, como eu disse assim, esta palavra aqui, bibliologia, eles não sabem o que é. Não sabem. Mas o que eu vou dizer? Estou falando isso para o meu? Não. Eu estou mostrando isso, que a gente tem que ter esse entendimento, essa humildade de querer fazer eles entender. Com amor, com carinho, com dedicação. E eu creio que se Deus, né, nos ergueu como servo de Deus, nós temos essa obrigação de ter essa visão espiritual. No momento de dar estudo para a igreja do Senhor, aquelas pessoas que já têm uma capacidade, né, já estão lá um pouquinho mais à frente, já têm estudado, né, um estudo para eles, e tem que ter também um estudo também para aquele povo já, né, que está começando, começando a dar seus primeiros passos. Assim era eu, no começo, falava da palavra de Deus, falava, tinha que ser assim, assado, daquela maneira, mas só que eu não tinha entendimento. Aí de tanto falar, eu comecei a querer pesquisar, né, certas frases, certas palavras. Aí o Espírito Santo começou a me dar o desejo, através de estudar a palavra, a Bíblia. Aí eu fui começar a ter um entendimento melhor. Então a igreja tem essa necessidade de passar de uma maneira que a igreja venha ter um entendimento. Porque quando a gente fala de estudar a Bíblia é bem objetiva. Ela fala em salvação. Nos tempos de hoje, o que nós precisamos é salvação. Nós precisamos ter um entendimento da grandeza de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz, mas é a salvação que nós necessitamos. E essa salvação depende da nossa comunhão, da nossa intimidade com a Escritura e com Jesus Cristo. Amém? Nós temos aqui também, meus irmãos, um verdadeiro avivamento. Começa. Tem muitas pessoas que estão falando sobre as visões do avivamento e começam a gritar, começam a trazer, né, aquelas coisas, aquelas heresias, que o avivamento para eles é começar a gritar, é chorar. De que maneira está chorando? É porque tu ficou no teu emocional? Ou é porque, né, tu estás ali na presença de Deus, tu está se alimentando do que Deus está trazendo para a tua vida? Então o avivamento é a palavra de Deus. Esse avivamento que nós precisamos é a palavra de Deus, feita por si, porque Deus, quando Ele nos inspira, nós conseguimos ali
traduzir um pouco do que Ele quer para nossas vidas, pela sua misericórdia. Então o avivamento começa pela palavra. Aquele povo lá, ele teve um entendimento, teve um avivamento novamente, porque a palavra foi aberta. A palavra de Deus foi o seu avivamento. E hoje a pessoa aqui, é maravilhoso a gente louvar a Deus, hinos, louvores cristocêntricos, onde que bota Jesus ao centro, né? Também ali na teocentria, onde coloca Deus no centro, né? Que teo significa Deus, né? Mas coloca Deus ao centro, Cristo ao centro. Ali, automaticamente, o Espírito Santo, através dos louvores, através das palavras, louvando ao Senhor, a gente tem um encontro, as lágrimas vêm, mas de uma maneira verdadeira. Quando a palavra de Deus, por si, a gente começa a ler a palavra. Quando a gente lê a palavra, a gente tinha que sim, ter uma concentração muito maior, porque daí a gente vê cada palavra, aí a gente começa a nos alimentar, e daqui a pouquinho o Espírito Santo ali enche o vaso, enche, né, o ministro que aqui está ali palestrando, que está ali, né, se esforçando. Ali a palavra ali, ela começa a falar de uma maneira que aviva a todos nós. Então não é muito no emocionalismo, mas é na razão, né, que nós estamos aqui. E nós, como conhecedores da palavra, a gente tem esse entendimento, porque muitos vieram pelo emocionalismo. Que agora eu estou com Cristo, que agora eu sou isso. A primeira luta que deu, saiu da direção de Cristo, se desviou, se afastou. Então, essa é a necessidade que nós temos, de ter um verdadeiro avivamento pela palavra de Deus. Um avivamento esse que venha preencher, né, todas as nossas necessidades. A palavra de Deus tem tudo o que tu precisa, tem a cura, tem a libertação, aleluia, tem a salvação, diz tudo que tu precisa tem aqui. Teu dia a dia, teu lar, como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, como ser um bom filho. A palavra de Deus, ela contém tudo o que nós necessitamos. Então ela nos aviva. Quando a gente começa a buscar na palavra de Deus, a gente começa a ser mais sábios, a gente começa a ter um entendimento de como se portar melhor, de como agradar o teu cônjuge, né, Valdemir? Então é isso aí, a gente começa a querer agradar mais as pessoas, a quem está na nossa volta, e Deus, Ele se agrada daquele que pratica. Quando a gente lê a palavra, a gente vai botar em prática, Deus, Ele está contigo, Ele está abrindo a tua visão e está abrindo a tua mente também para o que ser feito naquele momento. É o Espírito Santo, tudo isso Ele faz, tudo isso. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo ligeiramente aqui o tópico 1. O irmão Rodrigo pode ler? Para se obter um claro entendimento sobre fé e teologia, são tempos em que muitos professam uma fé meramente nominal, distanciada do compromisso real e efetivo com Deus, se é que isso é possível. É muito conveniente na atualidade os pastores de não buscarem meramente ter algum benefício. Entretanto, na palavra aprendemos que uma fé genuína está baseada numa estreita relação e comprometimento com Deus, a semelhança da experiência de Abraão, cuja vida de compromisso firmado com o Senhor permitiu alcançar a posição de amigo de Deus e também ser chamado de pai dos que creem. Outro bom exemplo é Enoque, uma figura da igreja que andou com Deus até que foi trasladado. Amém. Glória a Deus. Então você já viu lá, né, a vida dos patriarcas, né? O patriarca ali Abraão, né? Nós temos também Enoque, que ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que Deus ali andava junto com ele, e daqui a pouquinho Deus, levou uma pessoa passar pela morte. E assim Deus, Ele tem nos prometido nos dias de hoje, esse grande arrebatamento. Então é muito importante, fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã, porque Jesus está vindo, Ele virá e não tardará, vai vir no momento certo, porque muitos ainda Ele tem endurecido o coração,
muitos têm endurecido o coração à voz do Espírito Santo. E Jesus, ele quer salvar a todos, quanto ele escolheu, aqueles que ele chamou, com grande propósito a ser lançado. Então, na atualidade, como falou aqui o autor, é muito conveniente na atualidade as pessoas afirmarem crer em Deus, mas buscarem meramente pelo interesse de obter algum benefício. Isso tem acontecido muito. Muitos têm vindo só por causa de benefícios. Porque se eu for curado eu permaneço, se eu ganhar essa bênção eu permaneço, se eu fizer esse propósito, se o Senhor me abençoar, então eu vou fazer tal coisa. É um perigo tu pegar e tu morrer na tua fé e perecer. Porque em primeiro lugar a gente tem que botar a vontade de Deus na nossa vida, a gente tem que entender que através da nossa busca, do nosso quebrantamento perante as Escrituras, perante Deus, da maneira que Ele quiser, e se Ele quiser, Ele vai trabalhar. Nós temos que ter esse entendimento, que não é no nosso querer, mas é no querer de Deus a nossa vida. Que aqui essa palavra, todo momento, é Deus falando com o homem, não o homem falando com Deus. Deus, Ele fala, Ele te mostra o que ser feito, e nós fazemos o quê? Deus tem feito por nós, e o que nós fazemos? Eu tenho esse entendimento básico para a minha vida. Se eu quero alguma coisa, está nas tuas mãos, Senhor. Estou desejando algo, eu tenho que me colocar na presença, ser fiel a Deus, que através da minha fidelidade, automaticamente, flui natural, de uma forma natural na nossa vida. Eu creio que muitos passam por lutas, porque Deus permite, né? Mas tudo isso tem um propósito na nossa vida. Todas as lutas, todas as batalhas, todos os sorrisos também aqui, tem um propósito na presença de Deus, seja naquele momento, seja adiante. A gente tem que ter esse entendimento do querer, da soberania de Deus sobre nossas vidas, que é Ele que tem, né, nos dado vida, fôlego, tudo que nós necessitamos. Temos tentado, alimentado, tudo isso Deus tem feito por nós. E o que nós temos feito por Ele? Aí nós deixamos muitas vezes, né, de vir ao culto para ficar no nosso lar. Aí daqui a pouquinho uma contenda no teu lar. Aí daqui a pouquinho tu sujou igual eu lá, muitas vezes sujo lá no chão da casa, a Raquel fica brava comigo, eu tenho que ficar quietinho, né, senão eu apanho. Mas é aquela forma, né, eu falo brincando, não é assim. Mas é uma maneira, né, que a gente vê, né, que a gente às vezes arruma dificuldades para nós. De vez de nós estarmos aqui onde não tem dificuldade, só tem a presença de Deus, tem pessoas aqui buscando a Deus, nós preferimos fazer outras coisas ali que podem nos trazer prejuízo. Então, para a gente ter entendimento, é só estudando a palavra de Deus, só fazendo a palavra de Deus acontecer em nossa vida, praticando ação, fé, aleluia. Então, não busque só quando tu precisar de algo, não busque no momento da tua dificuldade, no momento do teu cansaço, no momento da tua fadiga, busca a Deus, mesmo sem força, se coloque na presença de Deus, mesmo sem conseguir falar, chore, se não conseguir chorar, fale com Deus em espírito, tudo isso, da maneira que tu te dispôs a falar com Deus, Ele está disposto a te ouvir. Amém? Tópico 2 aqui, o nosso irmão Álvaro, pode ler, por favor. Outra característica desses tempos é uma teologia voltada tão somente para o racionalismo, com ausência de espiritualidade. Sem dúvida, a fé e a razão são complementares e não excludentes. Fazem necessário, todavia, manter um equilíbrio entre ambas. Jesus foi muito enfático quanto a isso, quando afirmou em Mateus, capítulo 22, versículo 29, o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nessa declaração está implícita a ideia da razão, conhecimento obtido pelo intelecto e iluminação concedida pela ação do Espírito Santo, e da fé, que uma vez posta em prática, possibilita experimentarmos a ação do poder divino nas nossas vidas, bênçãos e milagres recebidos, e através das nossas vidas, no serviço
nem ministério eclesiástico em favor de outra pessoa. Amém. Então tudo que a gente comentou ali é a fé, é a prática e a ação, né? A fé, de uma vez posta em prática, possibilita experimentarmos a ação do poder divino nas nossas vidas. Existem milagres ainda. Existem milagres, Deus faz milagres. Eu sou um milagre. Eu sei. Então o que eu devo fazer? Eu devo então me agarrar cada dia mais e mais, né, ao dono dos milagres, ao nosso Deus. Através do quê? Da minha vida, da minha intimidade com Deus, da minha busca, da prática com Deus. Glórias ao Senhor, aleluia. E eu sei, meus irmãos, que através deste estudo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, a palavra do céu se fala. Vocês entenderam, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tu tem que querer conhecer as Escrituras, tem que querer conhecer o poder de Deus. O que Ele tem para a tua vida? Deus, Ele quer usar muitas pessoas ainda na área do ministério da cura, da libertação, mas muitos não têm procurado ainda, né? Muitos não querem compromisso com Deus, querem vir para a igreja, trazer seu prego de banco, mas Deus, Ele nos chama a todos nós, urgentemente, a fazer algo, a reagir, a botar a nossa fé em ação, a praticar. É muito importante. Aí nós vamos entender o que é praticar, na boa vontade de Deus. Através dos estudos, as Escrituras, biologia, aprendemos o que realmente significa crer em Deus. Através do estudo, através da bibliologia, nós entendemos o que é crer em Deus. Ninguém vai crer em Deus do nada, ninguém vai crer em Deus por mera coincidência. Deus, Ele trabalhou na vida de cada um de uma maneira especial. Por isso que tu estás aqui. Então tu tem crido em Deus. Se tu tem crido em Deus, seja fiel a Ele. Pratique, medite, se esforce, persevere e faça o que o Senhor tem te pedido. Ide pregar o Evangelho, né, a toda criatura. Né? Se ele crer, será salvo. Mas se não crer, né, já é condenado. Então, faça a tua parte, enquanto ainda é dia, porque a noite chega, né, e pode não dar a nossa oportunidade. Não vamos deixar lá chegar ali, nós estar no caixão, né, para depois questionar a Deus. Deus tem nos dado essa oportunidade em vida. Amém? Já vamos passar aqui para a conclusão. Não podemos deixar de reconhecer o valor das Escrituras para a vida humana em todas as instâncias. Sem ela, andaríamos às cegas num mundo entenebrecido pelo pecado e com tantas complexidades a serem enfrentadas diariamente. Em tempos de tamanho desprezo aos princípios e valores sagrados, a palavra de Deus continua sendo o nosso referencial. Não apenas por conter a verdade, mas por ser a verdade absoluta. Como disse Jesus na sua intercessão pelos seus discípulos e, consequentemente, por nós: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Palavra eterna, como Pedro afirmou, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Eu tinha spoiler, irmãos, tinha feito um monte de coisa aqui, mas foi da maneira que Deus quis, né? Não é a maneira que eu quero, é a maneira que Deus quis. Então, que os irmãos possam querer cada dia mais se aprofundar mais e mais em conhecer as Escrituras. Amém? Agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Já pegou, está à disposição para responder as perguntas. Ninguém quer ter. Mas eu vou fazer uma pergunta. Só aprender. Esse é o primeiro vídeo. Os professores estudarem isso. Está sentado no corpo bem perguntas. Agora a gente vai dar aula de diferente. Então, se os pessoas concordarem, se eu posso
teologia não conta nos ensina muitas coisas. Mas, se eu falar um público e o povo não entender, então um pouco de pregação, não é para demonstrar conhecimento, é para alcançar a alma. Paulo diz nas coisas, todos os fatos, para que de alguma maneira ele pudesse alcançar a moça. O que Paulo estava dizendo? Eu tenho que me adaptar, me aproximar para fazer com que a pessoa entenda a revelação da verdade. É isso que a gente precisa. Palavras bonitas, consegue tipo palavras simples, diretas, objetivas para outras pessoas. Então, o pregador, o professor, ele precisa ter esse entendimento. A lição não é um show, é uma apresentação. A gente é apenas um instrumento do Espírito Santo para servir de apoio, para tentar convencer aquela pessoa a respeito da verdade da palavra de Deus. Esse é o nosso papel. O professor, o pregador, o cantor, esse é instrumento para tocar na vida das pessoas. Essas pessoas vão entender como elas são tocadas. Capítulo 8, um pedaço lá. Estava voltando para casa, veio para Jerusalém, deixa eu mostrar aqui, foi para o culto de Jerusalém lá, e saiu, sem entender a pregação. Diz aí, ele fala aqui, fala de outro, mas é um negócio. Quando Deus me manda Filipe, estava lá em Samaria, no culto pentecostal, o Senhor vai para o caminho que está dizendo. Tão bom, tudo vai para o caminho que está dizendo. Se aproxima do carro. E quando ele se aproxima do carro, ele vai ver então o nome do Leão, e ele vai fazer uma pergunta. Talvez a mais importante, talvez até que a gente tivesse que fazer no culto, mas seria bem interessante. Ele vai perguntar para ele: tu entendes o Deus? Tu está entendendo essa palavra, a revelação dessa palavra? Aí ele vai dizer: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E muitas vezes a pessoa sai do curso sem entender a palavra. Se a pessoa sai do curso sem entender a palavra, nós temos que ser mal sucedidos na missão. Verdade, ela pode não aceitar, mas ela não pode ser incompleta a respeito da palavra de Deus. Ele precisa ter a Bíblia e Deus vai explicar. E aí, Deus todos os personagens aí, ele chegou em Jesus Cristo. Quando chegou em Jesus Cristo, ele. Vamos para a aplicação. Entendeu a palavra? Agora eu entendi. Que impede de eu ser batizado? A palavra ela foi explicada, foi esclarecida, deu um entendimento. O Espírito teve a condição de convencer do seu pecado, então a parceria Filipe e Espírito e palavra gerou um entendimento, um convencimento e uma mudança de vida. Isso não impede que eu seja batizado. É justo. Se eu creio, é justo. Então, chegou sem entendimento, um camarada que não tinha muito entendimento da Escritura, quando ele chegou na casa dele, chegou um crente, recebeu o Espírito Santo na vida dele, batizado, nova criatura, com entendimento das Escrituras. É isso que a palavra tem que gerar esse resultado. Se ela é simples, se ela é mais profunda, se ela a linguagem lá cheio, ouvinte, a pregação não é para mim, é para quem escuta. A evangelização não é para mim, é para quem escuta. O louvor não é para mim, primeiro é para Deus e é para tocar em Cristo. Então que a gente tenha sempre esse entendimento, que a gente faça essa pergunta antes de falar: será que desse jeito que eu estou montando aqui a pregação, será que desse jeito isso a pessoa vai entender o que eu estou falando? Esse é o objetivo principal da escola da pregação. O ouvinte ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Nós somos só contribuintes, instrumentos do Senhor. Nada mais que isso. Muito obrigado, irmão, pelo teu esforço. E é isso que eu levo. Os irmãos se dedicam, talvez não tenham o costume da aula, mas se dedicam a aprender. E esse é muito maravilhoso, porque isso vai dar um gostinho. Estudei, gostei, aprendi, eu quero continuar transmitindo a verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos ter mais surpresas por aí, pelos novos professores, inclusive as crianças vão nos dar aula aqui. Sim, as crianças. Não deixa a soberba entrar no coração, acho que as crianças não têm conteúdo para nos ensinar, porque elas têm.
elas estão estudando, elas estão aprendendo, e nós vamos ajudá-las. Vai ser preciso ajudar em alguma coisa? Vai, mas eles vão aprender, que é o objetivo principal. E assim nós vamos formando pessoas na verdade. A ideia é trazer pessoas diferentes. A juventude ela não matura de nada. Os irmãos frearam. Como assim? Cada um participar. Então, cada vez mais a gente, né, Rodrigo, a gente tem tentado no sonho, é focar na aula em desenvolver pessoas. O ouvinte está sendo edificado, mas quem está dando aula está aprendendo. E assim a gente vai ajudando. Então, quando a gente começa a pensar assim, quando a gente está com falta de professor, a gente não está, não. A gente não está ajudando as pessoas que têm esse. Isso é importante. E Deus vai nos dar muita gente capacitada e boa para dar aula. Muita gente boa e capacitada para pregar a palavra do Senhor. Porque quem tem, recebeu de graça da parte do Senhor. Tem que acrescentar a coisa do Senhor. Tem pregador que ajuda, se envolve o pregador. Não tem professor? Ajuda, se envolve, capacita. Não é para envergonhar ninguém, para falar obviamente situação constrangedora, não. É para fazer com que as pessoas se desenvolvam, elas cresçam na presença do Senhor. Essa é a maior objetivo. Capacitar pessoas, que essas pessoas cresçam